Eu vou dizer umas poucas palavras, como é adequado para esse momento, e diria que a questão tem muita complexidade e que, de uma certa forma, o próprio senador Cristóvão, na abertura do trabalho, apontar essa complexidade. Porque nós sabemos que vivemos no mundo de drogas lícitas e ilícitas. E é muito claro que essas drogas chamadas lícitas, elas são a porta de entrada para as drogas ilícitas. Nós sabemos perfeitamente, não foram apontados os números, mas se nós formos verificar os números de crimes de homicídios em que o autor estava alcoolizado, o número de violência dentro dos lares em que o marido bateu na mulher alcoolizado, o número de atropelamentos em que o atropelador estava alcoolizado, o número de violência que ocorre no trânsito por força de alcoolismo e de pessoas que são levadas ao alcoolismo por força de uma sociedade que tudo pode, de força de uma sociedade que faz uma ligação terrível para as nossas crianças entre o futebol, um país que usa chuteiras, entre o álcool, entre a cerveja. Para cada gol tem que ser comemorado com uma latinha de cerveja. Eu vi um dado do IPEA, de mais de um ano atrás, de que aqui em Brasília, entre os jovens de 15 e 25 anos, 18,4% desses jovens pensam que bebem socialmente, mas eles apenas pensam, eles são dependentes alcoólicos. Se um desses jovens, desses 18,4%, tiver que passar 2 meses, 3 meses sem ir a uma festa e sem beber, eles entram em problema psicológico e biológico e social e em desespero. Há uma ligação terrível na nossa sociedade entre o comércio das coisas que fazem mal à sociedade, que fazem mal à humanidade, mas faz bem ao bolso daqueles que estão tendo resultados. Isso nós vemos em todos os vícios que existem, que aliás existem muitos outros vícios, além dos vícios das drogas, mas que nas drogas eles são terríveis e são mortais. Eu pessoalmente sou vítima na minha família de 2 pessoas íntimas, extremamente íntimas, morrerem alcoólatras. Então, eu vejo que a questão é muito séria. Quando eu vejo o coronel Jorge com tanta honestidade no seu coração, falando sobre aquela guerra existente naquelas favelas do Rio de Janeiro, o erro é muito mais profundo, o erro são as favelas. O erro é um país que é a 7ª economia mundial, se é a 84ª índice de desenvolvimento humano. Então, uma sociedade que já é uma sociedade de excluídos e que Vossa Excelência, meu querido senador Cristóvão Buarque, tem com muita propriedade dito da sua preocupação de ver o mundo dividido entre os excluídos e os incluídos, um pequeno número de incluídos e uma grande massa de excluídos. É claro que está tudo errado, está profundamente errado aquele pobre menino que está lá abandonado no morro e que oferecem a ele ser mula para transportar, que oferece a ele ser olheiro, que oferece a ele transportar e negociar. Então, a questão é muito complexa e por isso eu acho que tem uma importância grande esse trabalho que está sendo feito aqui e acho que nós podemos fazer deste limão uma bela limonada. É preciso que a sociedade acorde, é preciso que haja lucidez. Isso é uma coisa fundamental. Nós não podemos viver nessa sociedade da forma como ela está, porque isso não é sociedade. Ela é uma sociedade para uns poucos. Uma grande maioria. Eu tenho amigos meus que vão para uma fazenda no fim de semana para poder se embriagar, sem ninguém ver que ele se embriaga todo fim de semana. Está tudo errado, senador. Agora, vamos falar sobre um ponto importante, sobre liberdade e proibição. É claro que numa sociedade organizada existem regras, claro. Todos nós, quando passamos
com os nossos carros pelas ruas, tem rua que eu posso, estrada que eu posso andar 100 km por hora, tem outras a 80, tem outros lugares a 60. Quando eu passo em frente a uma escola, eu sou obrigado a respeitar a escola, sou obrigado a respeitar a faixa de pedestre, que Vossa Excelência também, como governador, implantou dentro do Distrito Federal o respeito à faixa de pedestre. E Vossa Excelência viu como deu resultado, como Brasília é uma das poucas cidades do Brasil em que se respeita a faixa de pedestre. É preciso que existam regras, é preciso que existam. Vejam, hoje a gente entra num bar e diz é proibido fumar, mas é claro que tem que ser proibido fumar. É claro que tem que ser proibido. Se não fosse proibido, ia ocorrer aquilo que eu vivi durante muitas e muitas vezes, de me reunir em reuniões com 30, 40, 50 dirigentes sindicais, e todos fumando dentro de uma sala fechada. Um absurdo, um absurdo. A sociedade, aos poucos, aprendeu o quanto que aquilo estava errado. Uma sociedade organizada, ela tem regras. E liberdade é a liberdade até o limite em que não cause mal ao outro, não cause mal à sociedade. Aí se diz, mas é minha liberdade individual de eu beber e ficar embriagado. Nós não vivemos num mundo isolado. Hoje a física quântica, a ciência quântica, ela mostra plenamente que somos todos nós interrelacionados. Quando um parente nosso é um problema de viciado em qualquer coisa, seja até no álcool, que é lícito, é um problema para a família inteira, é um problema para a sociedade. Então, de fato, é um assunto que nós precisamos mergulhar com profundidade. Precisamos criar uma sociedade digna, uma sociedade ética, uma sociedade com lucidez, uma sociedade com justiça social. O que empurra aqueles problemas tão bem relatados pelo Coronel Jorge não é a droga, é a miséria. É a miséria que está lá de uma forma absurda dentro do Rio de Janeiro. Eu quero concluir contando que uma pessoa amiga minha, ela criou um centro de atendimento de pessoas necessitadas, lá numa cidade de São Paulo. E ela me disse, Ulisses, eu acho que eu estou enxugando gelo. E por que eu estou enxugando gelo? Eu estou enxugando gelo porque quando eu comecei, eu estava cercado por 4 favelas, mas hoje eu estou cercado por 130 favelas, ou seja, aquele atendimento direto ali não tem conseguido. Por quê? Porque vivemos numa sociedade em que as coisas, o valor é o de levar vantagem, é o econômico, é o de ganhar dinheiro e pouco importa a miséria dos outros. Nós temos que mudar esses valores. Nós precisamos de virtudes nessa sociedade. Nós vivemos uma sociedade sem virtudes. As virtudes que nós temos não são virtudes, são a inversão de valores. A inversão de valores de que o homem é aquele que é forte, que dá soco, que não leva desaforo para casa, que bebe o que quiser, que faz o que quiser, que fuma o que quiser. Tudo isso está errado. E por isso, se nós queremos solução, só tem uma solução, é a prevenção. Prevenção. Qual a prevenção? Qual é a prevenção? Primeiro temos que mudar essa miséria do país, essa injustiça do país que aí está. Com a miséria que aí está, nós vamos sempre ter os pobres sendo levados para fazer coisas erradas. Segundo, temos que proibir a propaganda de bebidas alcoólicas. Claro que temos que proibir. É óbvio que temos que proibir. É um absurdo que cada gol seja festejado com uma lata de cerveja. Temos que proibir mesmo. Tem que haver proibição. Não pode haver isso. E ao contrário, tem que haver uma campanha educativa. Se em cada programa de televisão, ao invés de a gente ver beba, 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 viesse junto um programa educativo sobre os males da bebida, a mentalidade seria outra, seria totalmente outra. Então, eu fico feliz que o senhor esteja colocado nessa posição, mas nós temos que transformar este trabalho que aqui está num grande trabalho,
numa grande limonada, para discutir realmente a droga nesse país. E começando pela droga da miséria, que é Estado, o abandono, que estão as pessoas mais humildes. É claro que existe muito que tem sido feito com Bolsa Família, com Casa Minha Vida, há muita coisa, mas o problema é muito mais complexo. O problema é muito mais profundo, porque isso ajuda a tirar a dor e o sofrimento daqueles que estão. Mas as pessoas precisam de oportunidade, precisam de igualdade de oportunidades. Aquilo que o senhor tem defendido com tanto brilho, quando diz que é preciso que a escola do rico seja igual à escola do pobre, que é preciso que a escola que o aluno tem aqui em Brasília seja a mesma que tem o aluno lá do Acre. Quando defende, e eu estou com o senhor, na federalização da educação básica nesse país, para que todos tenham oportunidades reais. Porque nós vivemos até numa falsa democracia. Que democracia é essa? Que uns podem tudo e outros não podem nada, porque é claro, eles não são livres para competir, mas como é que vai o fraco competir com o forte? É como colocar num ringue um forte e um fraquinho, dizer agora vocês são livres. Essa que é a nossa sociedade, essa que é essa nossa democracia. E democracia que, ao invés de ser a democracia social, a democracia do atendimento das necessidades humanas, é a democracia da economia de mercado, da liberdade de competir uns com os outros. Então, há muita coisa para ser mudado mesmo. Eu desejo muito boa sorte na sua trajetória de hoje e sempre. É o nome de uma pessoa íntegra que está e sempre esteve a serviço do povo, a serviço da justiça, a serviço daquilo que é o mais conveniente para a sociedade.